Oi pessoal, bom dia. Essa é a nossa segunda aula no nosso curso de extensão em aplicação e uso da virtualização. A partir de hoje, na próxima aula, nós vamos falar especialmente sobre as máquinas virtuais, ou as VMs, que nós mencionamos na aula anterior, ser uma das primeiras estruturas de virtualização que foram criadas para considerar a possibilidade de utilização otimizada dos recursos de uma máquina. Na nossa aula de hoje, eu vou introduzir o assunto e logo falar sobre emulação, que é um tipo de virtualização que pode ser aplicado em diferentes contextos. Assim a gente começa já a perceber o quanto a virtualização pode ser, digamos, um assunto amplo, né? A emulação é um tipo de virtualização e, consequentemente, existem outras formas de virtualizar. Para depois de falarmos de máquinas virtuais, falarmos dos hipervisores que de fato promovem a virtualização por meio de máquinas virtuais. Existem diferentes tipos de máquinas virtuais. As máquinas virtuais têm um ciclo de vida e tem algumas características que são interessantes que nós conheçamos para percebermos como as máquinas virtuais podem ser utilizadas hoje no mercado. Então a gente lembra que a virtualização é, na verdade, a forma de abstrair um recurso físico em um correspondente virtual. Isso era feito nos mainframes, quando a ideia era permitir que várias pessoas utilizassem aquele computador de grande porte, mesmo que, obviamente, elas não estivessem interagindo diretamente ou pessoalmente, né, com aquele computador de grande porte, interagiam à distância. E essa abstração, né, deste recurso físico pode ter diferentes objetivos, né? Eu estou abstraindo uma memória especificamente. Então, nesse caso, a memória virtual tem como propósito permitir que a memória seja melhor gerenciada. E essa abstração pode ser feita de diferentes formas. A gente viu, por exemplo, que a virtualização ou a virtualização total é um tipo de virtualização em que a virtualização atua diretamente no hardware da máquina, e não existe um intermediário, como é o caso do sistema operacional. A paravirtualização, que permite que as instruções que são executadas pela arquitetura de hardware local sejam traduzidas para instruções de uma arquitetura de destino. Em geral, esta tradução é feita com base em um esquema próximo do que nós chamamos de emulação, que a gente vai apresentar daqui a pouco, que é basicamente a forma de você permitir que instruções de um hardware sejam, de certa forma, criadas num outro contexto, executadas num outro contexto. A virtualização ela pode precisar de emulação para poder fazer a conversão das instruções. A paravirtualização também. E eu também posso empregar emulação isoladamente, ou seja, eu posso criar um ambiente idêntico a outro. Por exemplo, muitos jogos antigos foram criados para serem executados numa arquitetura muito específica e geralmente é uma arquitetura muito próxima de uma realidade que nós não temos atualmente. Para que esses jogos pudessem ser jogados, essa arquitetura foi redefinida, foi recriada. Obviamente, é uma espécie de recriação, mas obviamente não é a mesma arquitetura. Foi recriada em software. E as instruções que eram executadas na arquitetura deste hardware antigo foram recriadas em software numa outra arquitetura. A emulação tem essa característica. E quando ela é empregada isoladamente, ela, de certa forma, recria todo o ambiente. É óbvio que para que isso ocorra, nós temos que ter uma necessidade muito grande. É o caso, por exemplo, de você emular um jogo antigo, sei lá, por exemplo, até mesmo um fliperama, né? Uma arquitetura de um fliperama. A emulação, então, ela tem algumas motivações para que ela possa existir. Né? Por exemplo, eu tenho alguns softwares que foram executados em alguns dispositivos no passado
e ele já, esse software, esses dispositivos já estão descontinuados. Alguns joguinhos que eram jogados em dispositivos bem específicos, por exemplo, muito tempo atrás, muitos jogos eram jogados em computadores que ainda não eram arquiteturas x86. Então, as arquiteturas que hoje nós temos disponíveis, né, baseadas, por exemplo, no i3, no i5, no i7, no i9, essas arquiteturas elas já não mais existem, não existem mais computadores nessa arquitetura. Então a ideia da emulação é você emular, é você recriar esta mesma arquitetura em software. É um trabalho muito grande, porque você precisa, um software, tentar implementar as mesmas instruções que são executadas por um outro hardware. Outra coisa que sugere ou que motiva a criação, o uso da emulação, é teste de ambientes que têm hardwares caros e inacessíveis, que, por exemplo, você não pode comprar, ou que, por exemplo, dificilmente poderia ser adquirido por uma pessoa comum. Isso é interessante quando a gente precisa fazer testes, quando a gente precisa analisar, por exemplo, se vale a pena o investimento. Então você pode emular, né, o ambiente como um todo. Geralmente as pessoas usam a expressão simular como sinônimo de emular. Uma simulação é bem diferente. Uma simulação é você... Desculpa. Você tenta criar um ambiente que é parecido. Você não modifica o ambiente que você está trabalhando. Você simplesmente entende quais são as características do ambiente de destino e simula. Por exemplo, eu sei que o tempo gasto para fazer uma escrita no disco é, por exemplo, de 3 nanosegundos. Então eu vou simular esta operação, implementando em software, talvez, esse tempo de execução, para que eu possa entender o que acontece dentro deste período de tempo. A emulação vai além. Não é só os 3 nanosegundos de escrita, mas como acontece a escrita. A escrita ocorre, por exemplo, por meio de um controlador de dispositivo que acessa um determinado registrador, que faz alteração em outro registrador, que se comunica de uma forma específica com um driver do meu ambiente. Então, eu pego todas as características operacionais e não as características de execução e transformo essas características operacionais num novo ambiente. Então, emular é você fazer uma espécie de clone mesmo, dentro da possibilidade que o ambiente de destino permite. Outra motivação é você replicar a experiência de uso de um hardware em conjunto com o software fora do seu ambiente natural. Imagina, por exemplo, você querer dar um curso de engenharia aeroespacial e seus alunos precisam entender o que acontece numa viagem espacial. Talvez seja muito difícil você simular todos os detalhes e você talvez queira, por exemplo, emular o ambiente em que aquela viagem aeroespacial ocorre para poder entender como é que é essa experiência de fato. É interessante a gente lembrar desta figura que nós apresentamos na aula anterior, para explicar que um sistema computacional, né, um computador, ele obviamente é composto de hardware e composto de vários outros níveis de software. Temos o sistema operacional, né? No núcleo, no kernel do sistema operacional, nós temos implementadas várias operações que utilizam o hardware. O sistema operacional é um intermediário com o hardware. Essas operações usam de instruções que são oferecidas pelos controladores de dispositivos que estão no hardware.
sua placa de rede, sua placa de memória, sua placa de vídeo e por aí vai. Esses controladores oferecem, e o próprio hardware, né, o próprio hardware, o próprio processador oferece um conjunto de instruções que a gente chama de ISA, Instruction Software Architecture. O que essas instruções fazem? Existem dois tipos de instruções. Instruções que são oferecidas para qualquer tipo de usuário e instruções que são oferecidas apenas para que o núcleo do sistema operacional possa executar. São instruções privilegiadas. Enquanto, por exemplo, uma escrita em disco é uma instrução a um nível de usuário, a redimensão do espaço de memória usado por um controlador de dispositivo é uma instrução de sistema. Não é qualquer aplicação, não é qualquer aplicação de usuário que pode fazer esse tipo de alteração no hardware. Essa alteração poderia gerar problemas para outras aplicações. Esses dois conjuntos de instruções, elas definem, né, como é a arquitetura do seu hardware. Ou seja, elas que indicam que o seu hardware tem uma característica X ou uma característica Y. São as instruções, a arquitetura de instruções, o destino, né, de qualquer aplicação. Então eu crio uma aplicação aqui, por exemplo, escrita em Python, uso bibliotecas ou APIs que são fornecidas por pessoas externas ou até mesmo por drivers que permitem acesso aos controladores de dispositivos. E, obviamente, uso de chamadas de sistema, né? Pedidos para que o sistema operacional faça operações delicadas, como, por exemplo, apagar um arquivo, ou criar uma pasta, ou remover um componente de hardware de lugar, um componente lógico de hardware de lugar. Essas aplicações, quando elas são criadas, todas as instruções que estão no seu código, por exemplo, escrito em Python, no final das contas, vão ser traduzidas para essas instruções, tanto System ISA quanto User ISA. Então, essas instruções é que denotam este arquivo, ou melhor, este programa que você acabou de criar, ele foi criado para ser executado nesta arquitetura de hardware. Então, se eu tenho aqui uma arquitetura baseada em x86, muito provavelmente eu vou ter a mesma User ISA, a mesma System ISA, e as aplicações criadas em Python, criadas em C, criadas em qualquer linguagem que permite a geração de um código executável, poderão ser executadas tranquilamente em diferentes computadores que têm a mesma arquitetura, ou seja, que executam as mesmas instruções. Mas se o hardware tem uma arquitetura diferente, vamos supor, não é mais uma arquitetura baseada nos processadores Intel x86, é baseada, por exemplo, numa arquitetura AMD e não é mais no mesmo nível do x86, é uma arquitetura diferente. Provavelmente as instruções são diferentes. Por serem diferentes, o mesmo código que você desenvolveu aqui não poderá ser executado nesta outra arquitetura de hardware. Então a ideia da emulação é fazer com que uma arquitetura de hardware, ou seja, as suas instruções ISA, possam ser utilizadas mesmo que o ambiente onde eu estou seja diferente da arquitetura onde eu queira que seja executada. Então é isso. Emulação é a simulação de uma máquina real. Como é que eu estou simulando? Eu estou criando um conjunto de instruções idênticas ao do hardware que eu desejo. Um conjunto de ISA, né, instruções tanto de sistema quanto de usuário ISA, que atenda à máquina de destino. É como se eu pegasse esse conjunto de instruções aqui e criasse em um outro nível um conjunto das mesmas instruções, obviamente, para um hardware diferente, que fosse feito em hardware, que fosse feito em software, não em hardware.
A ideia da emulação é conceber em software uma arquitetura de hardware completa, ou seja, todas as instruções de uma ISA são convertidas para a ISA local. Então a emulação é uma espécie de tradutor automático de instruções de uma arquitetura para outra. Então pode-se considerar que a emulação é um tipo de virtualização, porque eu de certa forma estou tornando virtual as instruções de execução de uma arquitetura, né? Mas é bom lembrar que sem a virtualização a gente não pode, por exemplo, pensar na emulação de um processador, a emulação de um hardware de um processador. Então a virtualização é um tipo, a emulação é um tipo de virtualização. A gente já mencionou que emular é abstrair um ambiente inteiro, né, que dificilmente eu poderia acessar, né? Um jogo antigo, por exemplo, a máquina virtual Java, né, como a gente vai mencionar daqui a pouco, a Java Virtual Machine, ela emula um ambiente genérico para que os códigos possam ser executados em qualquer local. Existe a possibilidade de você emular apenas as instruções, mas também existe a possibilidade de você fazer uma emulação total do ambiente de destino. É isso que acontece quando você está emulando, por exemplo, todo aparato onde um jogo era executado. Você não está emulando apenas o software do jogo, você está emulando o ambiente do jogo. A emulação total é um recurso de virtualização extremo. É realmente complicado, porque cada instrução, né, requer uma tradução e essa tradução é feita sob demanda. No momento em que a instrução precisa ser executada, ela é traduzida. Já deve-se antecipar aqui que é um processo que pode se tornar lento. Para ser executada as instruções, o emulador pode ter que emular uma arquitetura de hardware distinta, ou seja, isso implica implementar em software o mecanismo de execução de cada instrução, como mencionei anteriormente, e permitir que cada instrução simule o comportamento real das instruções do hardware que eu quero emular. Isso aqui é um trabalho muito complicado, porque para fazer esse tipo de emulação, a pessoa que está construindo o emulador tem que conhecer profundamente este comportamento. Este comportamento real indica, por exemplo, operações de baixo nível, que registrador ele usa, que ação ele tem que fazer com outro componente de hardware. Então, emular exige um conhecimento muito aprofundado. Então, observe que são detalhes muito finos, né? São ações que são recorrentes. Isso torna a emulação total de um ambiente um processo caro. Caro porque você usa os recursos que você tem à disposição muitas vezes. Isso torna caro porque você demanda muito o uso do ambiente. E lento porque fazer esse tipo de tradução usando o comportamento real pode exigir trechos de código muito grandes e isso torna o processo um pouco lento. A emulação é uma estratégia de virtualização que a gente pode inclusive pensar ser aplicada nas máquinas virtuais. Nós vamos entender por quê. Lembre-se que quando a gente fala de máquinas virtuais, a gente está falando da representação virtual de um computador físico, por isso o nome máquina, né? A máquina virtual, para ser concebida, ela precisa de 3 elementos, né? O host, ou o hospedeiro, que oferece os recursos físicos, que vão ser convertidos para recursos virtuais. Não seria melhor a palavra convertido, que seriam mapeados em recursos virtuais. Quando eu digo mapeados, é que eu vou fazer uma representação virtual do recurso físico. O hipervisor, que a gente já mencionou na aula anterior, e a partir da aula de hoje ele terá uma importância maior. Na nossa próxima aula, a gente inclusive vai apresentar alguns hipervisores, que é justamente a camada de software que converte, né, os recursos físicos em recursos virtuais, ou seja, é o hipervisor que sabe, por exemplo, esta máquina virtual, ela pode usar este pedaço do hardware. Então eu vou criar recursos
virtuais ou abstrair em recursos virtuais apenas o trecho que ela pode utilizar. Então, o hipervisor ele é muito mais do que um intermediário, ele gerencia a maneira como o ambiente vai utilizar esses recursos virtuais de maneira a não afetar os recursos físicos. E temos, de fato, a máquina virtual, né, que é a máquina e seus respectivos recursos físicos. Por recursos, eu estou falando de memória, disco, processamento, capacidade de processamento e capacidade de comunicação via interface de rede. Então, esses 4 elementos que eu estou chamando de recurso é o que compõe uma máquina virtual. Então, a máquina virtual é o resultado da virtualização da memória, da capacidade de processamento, ou seja, da CPU, do disco e da interface de rede. Significa o quê? Significa que toda máquina virtual pega um pedacinho da memória do hospedeiro, pega um pedacinho do disco do hospedeiro, pega um pedacinho da CPU ou da capacidade de processamento do hospedeiro, pega um pedacinho da interface de rede. E isso é feito com outras máquinas virtuais que estão compartilhando o mesmo ambiente. Então, visualmente, como eu mencionei, é basicamente isso aqui, né? Eu tenho uma boa capacidade de disco, eu tenho uma boa capacidade de processamento, eu tenho uma boa capacidade, uma interface de rede bastante parruda, e eu não representei aqui a memória, mas ela também faz parte. Então eu pego um trecho desse disco, por exemplo, o hipervisor virtualiza, ou seja, cria um correspondente virtual deste trecho e cria a máquina virtual. Isso para todos os outros recursos. Então, uma máquina virtual, ela pode ter várias irmãs, outras máquinas virtuais, que também estão usando o mesmo hardware. É óbvio que pode acontecer que essas máquinas virtuais, como elas são independentes, como elas são usadas por diferentes usuários, pode ser que em algum momento o disco, por exemplo, que foi destinado virtualmente a ela, pode ficar sobrecarregado. O hipervisor dividiu esses recursos de forma que não haja essa sobrecarga. Ou seja, pode acontecer, por exemplo, desta máquina virtual ter alguma capacidade de recurso aqui que não esteja de acordo com a capacidade que ela precisa e, consequentemente, que influencie no que o host está oferecendo. Nós veremos mais adiante, né, que essa é uma situação recorrente e que pode ser resolvida com uma operação que a gente chama de migração. Então, com máquinas virtuais, por conta desse uso democrático, desse uso colaborativo dos recursos, a gente percebe que ela otimiza os recursos físicos de um host. Como eu estou dividindo esse disco em pequenas partes virtuais, eu estou otimizando, eu estou, de certa forma, contribuindo para que ele não fique, em alguns instantes, em desperdício. Além disso, com máquinas virtuais, a gente acaba por criar ambientes sob demanda para execução de software. Lembre que a gente está falando de uma máquina. Então, como eu dei para esta máquina virtual disco, capacidade de processamento, rede e memória, posso instalar um sistema operacional aqui e criar um ambiente de trabalho. Eu posso instalar outras aplicações em cima desse sistema operacional. Esta é uma característica de toda máquina virtual. Ela então provém um ambiente portável porque essa máquina virtual, por exemplo, se eu quiser, ela pode ser tirada daqui e posso colocar em outra máquina que tenha, condições de fazer este mapeamento. E flexível, porque se por acaso no futuro eu perceber que esta máquina virtual ela está, digamos, com as capacidades dos seus recursos, ou apenas de algum recurso, insuficiente para lidar com o que os usuários desta máquina precisam, eu posso fazer um redimensionamento,
Se houver capacidade física suficiente, posso aumentar o disco virtual que eu tenho aqui. Não tem problema nenhum. E o hipervisor é justamente dentro daquele esquema, né, aquele monitor de máquinas virtuais. Observe que eu não estou falando apenas de uma entidade de software que mapeia. Estou falando de um monitor. Monitorar significa acompanhar, significa verificar constantemente. Então, é aquele que verifica constantemente as máquinas virtuais de um hospedeiro. Mas também ele traduz instruções de diferentes arquiteturas de hardware, as tais ISA, né, em diferentes chamadas e também de diferentes chamadas de sistema. Eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante naquela figura que está lá atrás. Além das instruções ISA, né, nós também podemos ter outras instruções que a gente chama de chamadas de sistema. São instruções que são executadas ao nível do sistema operacional. Cada sistema operacional, ou seja, o Windows, o Linux, o macOS, o Android, né, cada um desses sistemas operacionais, eles implementam o que nós chamamos de chamadas de sistema. Chamada de sistema é o que uma aplicação pode pedir para o núcleo do sistema operacional. Coisas do tipo, eu quero me comunicar com outra aplicação. Então eu tenho que fazer uma chamada de sistema para que isso possa ser permitido. Eu quero gravar um dado num arquivo no hardware. A aplicação faz essa chamada de sistema e o núcleo do sistema operacional converte isso numa instrução de arquitetura. Então, o que o hipervisor faz? O hipervisor ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de traduzir instruções tanto de arquitetura de hardware quanto chamadas de sistema. Então, o hipervisor é realmente um software bastante complexo. Essas traduções ao nível de arquitetura de hardware podem ser feitas através de emulação. O hipervisor também garante a manutenção do mapeamento dos recursos. O que significa isto? Significa que, à medida que essa máquina virtual, que tem uma vida independente, vai usando os seus recursos e, consequentemente, estes recursos físicos, né, porque o que eu uso aqui virtualmente reflete no que é físico, né? Esses recursos físicos aqui, eles vão sendo atualizados. E o hipervisor, ou monitor de máquinas virtuais, ele precisa estar bastante atento. Porque se atingir um nível de uso crítico, em geral, ultrapassar os 80% ou 70% de uso do recurso, o hipervisor precisa avisar o administrador do ambiente. Geralmente existem ferramentas que ajudam, que avisam isso. E essas ferramentas nos indicam qual máquina virtual está operando numa capacidade limite e, consequentemente, talvez precise ser migrada ou transportada para outro ambiente. Olha, o hipervisor, então, ele tem um papel muito importante, né? Não apenas para as máquinas virtuais, mas também para o hospedeiro, para o host. O hipervisor também ele gerencia o uso dos recursos, ou seja, é ele que garante a manutenção do mapeamento dos recursos e também garante a portabilidade de máquinas virtuais entre hosts. Então, se eu quiser tirar uma máquina virtual de um host e levar para outro host, os hipervisores das duas máquinas, dos dois hosts, precisam se comunicar para que esta migração ocorra. Existem duas formas de você implementar um hipervisor. Existe o hipervisor tipo 1, que a gente chama de bare metal. Bare metal porque ele está ligado diretamente ao hardware, ou hipervisor nativo. O hipervisor tipo 1 é aquele que busca as instruções requeridas ou executadas pela máquina virtual e as executa diretamente no hardware. Em geral, essa tradução diretamente para o hardware é feita por meio de uma emulação. O hipervisor tipo 2 é um hipervisor convidado. Nesse caso, por ser convidado, o hipervisor atua sobre um sistema operacional. Então, o sistema operacional é quem coordena o equipamento, diferente do hipervisor tipo 1.
Neste caso, o hipervisor tipo 2 trata o hipervisor tipo 2 é tratado pelo sistema operacional como uma tarefa do sistema à parte, como um processo do sistema à parte, assim como, por exemplo, quando você abre um navegador, você, na verdade, criou uma tarefa no seu sistema, né? Criou um processo, porque a partir daquele momento, o seu sistema tem mais uma tarefa em execução. Então, neste caso, o hipervisor vai se comportar do mesmo jeito. Visualmente, o que eu quis dizer é o seguinte: o que é o hipervisor tipo 1? Acima da camada de hardware, nós temos o hipervisor. E o hipervisor é ele quem traduz as instruções para hardware que provém de diferentes máquinas virtuais que podem ter diferentes sistemas operacionais. Diferentemente do hipervisor tipo 2. No hipervisor tipo 2, nós temos um sistema operacional que é utilizado pelo host, pelo hospedeiro. O hipervisor, ele traduz as instruções para o sistema operacional do host. E o sistema operacional do host, que provavelmente tem a capacidade de executar instruções que foram traduzidas, inclusive de possíveis arquiteturas diferentes, para o sistema operacional e as instruções que são executadas no hardware local. Característica interessante de um hipervisor tipo 2 é que esse hipervisor pode conviver com aplicações que são executadas pelo host local. Esse é o cenário dos hipervisores que nós vamos lidar na nossa disciplina. Infelizmente, nós não temos uma capacidade de trabalhar com vocês com hipervisores do tipo 1, né? Mas para aqueles que tiverem interesse, nós teremos um projeto de pesquisa no ano que vem. Teremos um equipamento em que a gente pode trabalhar com esse tipo de hipervisor. Hipervisores, eles são muito importantes quando a gente fala de virtualização. Por quê? Porque eles que garantem a equivalência entre ambientes, ou seja, eles que fazem a tradução das instruções. A gente vai ver daqui a pouco que essas traduções, em geral, são feitas por meio de emulação. É ele quem controla os recursos, como eu mencionei anteriormente. É ele quem verifica a eficiência do ambiente, impedindo que o uso exagerado dos recursos de uma máquina virtual cause um impacto no hardware físico. É ele quem garante o isolamento entre as máquinas virtuais. Sobre essa questão do isolamento, na próxima aula nós vamos discutir com mais profundidade este assunto. É ele que permite a inspeção constante dos recursos virtuais e, consequentemente, dos físicos. É ele que permite a gerenciabilidade do ambiente. É ele quem encapsula, ou seja, esconde para um usuário de uma máquina virtual que, na verdade, aqueles recursos da máquina virtual não são verdadeiros, são virtuais. E ele que garante a recursividade em relação ao recurso físico e virtual, permitindo que tudo que eu faça no recurso virtual se reverbere no recurso físico. Bem, agora nós vamos falar de tipos de máquinas virtuais. É importante a gente ter falado dos hipervisores para que a gente entenda melhor os tipos. Nós temos basicamente dois tipos de máquinas virtuais. Máquinas virtuais que operam ao nível de processo e máquinas virtuais que operam ao nível de sistema. Máquinas virtuais que operam ao nível de processo, na verdade, elas estão simplesmente criando o ambiente virtual para que um processo seja executado. Processo é uma expressão que a gente geralmente usa no âmbito de sistemas operacionais para representar uma tarefa que está sendo executada. Quando você pressiona Ctrl Alt Del, por exemplo, e vê lá o gerenciador de tarefas do seu ambiente, você vê que tem um monte de tarefas sendo executadas, né? Essas tarefas podem ser processos. Deixa eu tentar mostrar isso de uma maneira um pouco diferente para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, no meu ambiente Windows, a capacidade de mostrar os diferentes processos que eu tenho.
Então, eu tenho aqui, por exemplo, processos que são executados pelo próprio sistema operacional, né? Tem alguns processos que vocês, daqui a pouco vai aparecer algum que você conheça. Muitos deles aqui são processos que são executados pelo sistema operacional ou são executados em background, né? Estão sendo executados desde que o computador foi ligado. Tem muitos processos que não são processos que eu criei. Olha que interessante, eu tenho aqui um processo que se chama Mind Update. É um processo, ele tem um identificador, né? Esse processo está sendo executado pelo sistema operacional para atualizar o meu sistema operacional. Como, por exemplo, tem no Windows também, né? Runbox é um aplicativo que eu uso, que é uma espécie de mensageiro virtual, né? E eu tenho alguns processos aqui sendo executados, algumas tarefas sendo executadas, que são, na verdade, processos, né? Então, cada programa que você abre, né, ele se transforma num processo. O sistema operacional cria um processo para acompanhar, ele precisa acompanhar o que está acontecendo. Quando você cria um processo, o sistema operacional cria um ambiente específico para aquele processo, ou seja, um espaço de memória que ele pode usar, um espaço do disco, né, ele já está dentro do disco físico, utilizando onde ele foi instalado, né? Ele usa uma capacidade de processamento específica. É como se você criasse uma pequena máquina virtual para ele. E essa ideia, ela foi, digamos assim, extrapolada em outros ambientes. É o caso da máquina virtual Java e é o caso também da máquina virtual usada pelos códigos escritos, por exemplo, em C#. Nós vamos explicar melhor sobre VMs de processo daqui a pouco, mas é um tipo de VM que opera especificamente em cima de um processo. Existem as VMs de sistema, cujo propósito é prover um ambiente completo. É o que acontecia lá quando os mainframes foram criados, né? Eu criava uma máquina inteira utilizada por um usuário mesmo, que esse usuário fosse remoto. Então, quando eu falei de máquinas de VMs ao nível de processo ou de processo, então eu tenho praticamente dois tipos de traduções que podem ser feitas. Consequentemente, eu tenho dois tipos de máquinas virtuais de processo. Na verdade, veremos que existem três. O primeiro tipo é quando eu quero traduzir instruções de hardware. É o que acontece com a máquina virtual Java. A ideia da máquina virtual Java foi revolucionária no mundo das linguagens de programação. A ideia é você criar um ambiente em que qualquer código Java pode ser executado. A gente chama esse ambiente de Java Runtime Environment, ou JRE, ou Ambiente de Execução Java. Esse JRE, ele pode, por exemplo, estar no meu desktop, pode estar no seu celular, pode estar na sua TV, pode estar até mesmo em smartwatches. E esse JRE, ele opera como uma espécie de arquitetura emulada. Ela é uma arquitetura genérica, que executa instruções genéricas. E essa arquitetura permite a tradução para a arquitetura de destino. Porque as instruções são genéricas. Então, quando eu crio o código Java, eu crio esse código genérico que pode ser executado em qualquer JRE, em qualquer ambiente de execução Java. E a gente chama isso de VM ao nível de processo porque o código Java que você faz, ele sempre vai encontrar um ambiente como este. Ou seja, é como se ele se comportasse como uma VM de processo. Em contrapartida, a gente tem uma categoria de softwares muito interessantes que faz a tradução de chamadas de sistema. É o caso do Wine, que é um software utilizado para quem é usuário Linux, ou ReactOS também, usado por usuários Linux, que traduz instruções que foram escritas para executar chamadas de sistema no Linux, poderem executar chamadas de sistemas Windows, ou seja, para permitir que eu execute dentro do Linux código escrito em Windows.
ou para o Windows. Visualmente é assim que funciona o Wine. E o ReactOS também. Você escreve uma aplicação Windows, você tem lá o seu software, o Wine, e o seu software traduz as chamadas de sistema do Windows para chamadas de sistema do Linux e, consequentemente, executa normalmente. Ou seja, qualquer código que você tem aqui no Windows executa normalmente, né? Porque o próprio Windows ele tem lá seu jeito de converter o que foi requisitado pelas suas aplicações para as instruções ISA. Mas uma aplicação Windows, um Linux, por exemplo, tem chamadas de sistema diferente. Então o Wine faz essas conversões. É também, né, uma forma de imaginar uma VM de processo, porque eu estou, para esta aplicação, criando um novo, digamos, ambiente para a execução das instruções. As VMs de processo, como eu mencionei anteriormente, também podem ser chamadas de VM ao nível de processo. Mas olha que interessante, quando você executa qualquer coisa no seu sistema operacional, quando você abre o seu navegador, quando você abre o seu leitor PDF, quando você abre a sua IDE, onde você desenvolve código, cada uma dessas aplicações, elas se transformam em um processo, como eu mencionei anteriormente, né? Então a gente pode entender que cada tarefa do sistema operacional, elas na verdade são como uma espécie de máquina virtual. Por quê? Porque cada processo tem seu trecho de memória, cada processo compartilha recurso com outros processos, né? Recursos de hardware do computador. Cada processo é independente em determinados aspectos, ou seja, o espaço de memória de um processo não pode ser interferido por outro processo. Ou seja, eu na verdade estou falando de máquinas virtuais, só que no nível de processo. A grande diferença, né, neste domínio, neste cenário, é que todos os processos eles usam o mesmo sistema operacional local. Então, eles usam a mesma ISA, não precisa fazer tradução de instruções, né, de arquitetura. Mas processos que são executados, por exemplo, por uma Java Virtual Machine, por uma máquina virtual Java, vão precisar fazer uma tradução da instrução ISA para a instrução ISA do seu hospedeiro e vice-versa. A gente já entendeu que existe o que a gente chama de JRE, né, que emula as instruções, mas existe uma possibilidade de que essa emulação não seja um processo tão lento. Por isso existe o que nós chamamos de otimização. Ao invés de emular instrução por instrução, existe a tradução binária dinâmica, que emula blocos de código e ainda armazena e cache esta emulação destes blocos para que eles possam ser reutilizados depois. E existe também a possibilidade de fazer otimizações ao nível de código para facilitar na hora de gerar a emulação. Para quem é programador Java, eu estou falando de otimizações como, por exemplo, questões simples, né? Você não criar criar objetos constantemente, por exemplo, né? Você criar objeto, talvez, num espaço, num lugar específico do código. Então a ideia da máquina virtual Java é mais ou menos o seguinte: você escreve o código, né? A máquina virtual Java, por meio da própria máquina virtual, o ambiente de execução Java, por meio da própria máquina virtual, gera um código que a gente chama de bytecode. Este código ele pode ser executado em qualquer máquina virtual, em qualquer ambiente de execução Java, porque a máquina virtual vai entender essas instruções e traduzir para a arquitetura de destino. Então, VMs de processos são muito importantes para garantir o que a gente chama de portabilidade. Todo ambiente, né, que possua máquina virtual, um ambiente de execução Java, pode executar qualquer código Java. Ou seja, eu tenho um código que foi desenvolvido para ser executado no meu telefone, que pode ser executado no meu computador. Outro tipo de máquina virtual são as máquinas virtuais de sistema.
As máquinas virtuais de sistema, que são aquelas que a gente apresentou logo no início do curso, né, são aquelas que, de fato, efetuam o compartilhamento dos recursos do host. A ideia é ter um comportamento idêntico ao do computador real, né, é emular o ambiente do seu computador real. Esta VM pode ter um outro sistema operacional, nesse caso a gente chama de sistema operacional convidado, porque o anfitrião é o host, é o hospedeiro, né? Mas a gente tem desafios, neste caso, ligados ao gerenciamento de recursos. Espero que neste ponto do nosso curso você já tenha percebido que este é o principal aspecto, o principal propósito de uma máquina virtual: gerenciar recursos, tornar o uso dos recursos de um hospedeiro otimizado, impedir desperdícios. Mas o principal desafio é que máquinas virtuais consomem recursos, né, que podem ir além do que ele tenha recebido, do que ela tenha recebido. E como eu já mencionei, a solução é a migração. O assunto migração vai ser um assunto que a gente vai tratar quase no final do curso. Não vamos descer detalhes, mas quem tiver interesse, nós temos um projeto de pesquisa e também temos interesse em trabalhar em pesquisas sobre migração de máquinas virtuais. Existem basicamente duas máquinas virtuais de sistema. As clássicas, aquelas destinadas a ambientes como os mainframes, que a gente já apresentou, e as que são destinadas a criar ambientes, né, cujo propósito é simplesmente garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas operacionais. As VMs clássicas, então, elas não requerem emulação de instruções, porque eu não estou precisando traduzir de uma arquitetura para outra, como acontecia lá nos mainframes. Eu simplesmente quero que aquele ambiente possa ser utilizado por outro usuário, né? Elas se caracterizam por serem destinadas a otimizar os recursos, como qualquer máquina virtual, destinam-se a usuários com pouca capacidade de processamento, né? Ou seja, são úteis em mainframes, em computadores de grande porte. As VMs de sistemas têm como propósito principal permitir que os recursos de um hospedeiro sejam compartilhados em diferentes ambientes. Aí sim, nós estamos falando de emulação de diferentes categorias de ISA, né? Então são úteis em ambientes heterogêneos, como, por exemplo, uma nuvem. Uma nuvem, na verdade, se a gente falar de uma maneira mais objetiva, é um conjunto de vários hosts que estão organizados em ambientes que nós chamamos de data centers. Todas as aplicações que estão lá, todos os aplicativos que estão lá, na verdade, são máquinas virtuais, porque o host é tão grande que eu posso ter vários aplicativos instalados ali. Como cada aplicativo tem diferentes características, né, as pessoas podem implementar de diferentes formas. Então, como é que são os hosts, como é que são os hospedeiros de uma nuvem? É um ambiente que tem um sistema operacional, em geral, provém para a virtualização. E, nesse caso, o que eles estão propondo é que cada usuário da nuvem possa implementar o seu próprio ambiente. Então, de maneira simplificada, né, o que nós falamos hoje? Que existem dois tipos de máquinas virtuais: máquinas virtuais de processo e máquinas virtuais de sistema. As máquinas virtuais de processo, elas podem não precisar fazer nenhum tipo de emulação de hardware. Portanto, elas usam o mesmo conjunto de instruções. Geralmente isso acontece nos nossos próprios sistemas operacionais, né? Nos nossos próprios sistemas operacionais, cada processo pode ser considerado, né? Estou fazendo aqui uma abstração, estou falando em alto nível. De certa forma, até como uma metáfora. Cada processo é uma máquina virtual e nos nossos sistemas operacionais conseguem oferecer para cada processo um ambiente específico por causa de um recurso que a gente chama de multiprogramação. Mas existem VMs de processo que são criadas para executar em conjuntos de instruções de hardware diferentes. É o caso da máquina virtual Java,
É o caso dos softwares que eu apresentei, o Wine e o ReactOS. Né? Por quê? Porque a ideia é portabilidade, permitir que que um código gerado para um ambiente possa ser executado em outro. Temos também as máquinas virtuais que operam ao nível de sistema. Se por acaso essas máquinas virtuais operam sem a necessidade de fazer qualquer tipo de tradução ou emulação de instruções de hardware, nós estamos falando das VMs clássicas, aquelas VMs que são destinadas aos mainframes lá da década de 60 e 70. Agora, se eu estou falando de VMs que precisam de tradução ao nível de hardware, de arquitetura de hardware, então estamos falando de VMs destinadas a ambientes heterogêneos, muito comuns, por exemplo, no seu próprio desktop. Você pode ter uma máquina virtual, por exemplo, no meu caso eu sou usuário Linux, eu posso ter uma máquina virtual Mac, por exemplo, ou Windows, por exemplo, se por acaso eu for um desenvolvedor e eu quero desenvolver para diferentes ambientes. Mas também pode ser interessante numa nuvem, como eu mencionei para vocês, pode ser interessante no ambiente de trabalho, né? Você tem diferentes tipos de desenvolvedores e eles podem, da mesma forma como eu, como um desenvolvedor local, né, precisar de ambientes diferentes para trabalhar. Se eu puder sugerir para vocês este artigo do James Smith e do Ravi Nair, só para vocês terem uma ideia, o Smith e o Nair, eles foram um dos primeiros caras que escreveram um livro sobre máquinas virtuais e eles têm um conhecimento muito, muito vasto. A maioria dos cursos de virtualização de alguma forma vai sugerir alguma coisa que foi escrita pelos dois. Se por acaso vocês tiverem tranquilidade para leitura em inglês e você quiser ler este artigo, só me manda um e-mail que eu tenho uma cópia que eu poderia mandar para você, tá? Pessoal, eu ainda iria falar hoje sobre as características das máquinas virtuais, mas a gente se estendeu muito na aula de hoje. Então eu vou deixar para falar dessas características na próxima aula. Então eu agradeço a vocês pela paciência de estarem aqui até esse instante. E caso vocês tenham tido alguma dúvida, eu peço que vocês me mandem por e-mail para que eu possa tentar tirar essas dúvidas de vocês. Muito obrigado, desejo desde já a todos um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.